Queria que você começasse falando um pouquinho da sua origem. Como é que você ingressa na militância política e por que você se interessa pelos temas sociais, já tão jovem, né? Tá. Bem, eu sou filho de um casal de classe média, média alta. Meu pai era advogado, civilista, minha mãe dona de casa. Eu tenho uma irmã 7 anos mais nova do que eu, que é jornalista e também atuante na área de direitos humanos, né? E tenho 3 irmãos do primeiro casamento do meu pai. Então somos 5. Destes 5, só um ia ser advogado, eu, tá certo? Então quando eu entrei na faculdade de Direito, meu pai falou: meu filho, eu vou ficar até você se formar no meu escritório. Quando você se formar, você continua o meu escritório. Eu falei, tá bem. E eu fui estagiário no escritório dele. Tinha uma atividade acadêmica, sem muito destaque, não é? E um belo dia, um amigo meu foi preso. E foi preso pelo TOI-CODE aqui em São Paulo. Era advogado de presos políticos e de Balpiveta. E eu, então, me choquei com aquela notícia, porque conheci o Edibaldo do Teatro e Olho Vivo, era uma boa pessoa. E jamais imaginava que ele pudesse ser preso, do jeito que foi, pela circunstância de ser advogado de presos políticos. Isso foi quando? Maio de 1973. Aí eu telefonei para o escritório dele, falei com o Ayrton Soares, que era sócio dele, tá certo? O Ayrton me confirmou a prisão e eu então falei com meu pai: eu quero ajudar o escritório do meu amigo, vou pedir uns 15 dias de licença aqui. Eu era estagiário no escritório do meu pai. E meu pai falou: não, tudo bem, pode ir. E eu fui. E o Ayrton falou para mim: olha, é bom que você venha, porque assim você me ajuda, eu fico com mais tempo para me concentrar na soltura do Edibaldo. Tá bem. Eu nunca tinha entrado numa auditoria militar, nunca tinha assistido um julgamento, nunca tinha falado com preso político, nunca tinha lido a Lei de Segurança Nacional. O Edibaldo ficou 61 dias preso e eu fiquei dos 15 dias iniciais dos 61 dias. Finalmente, quando ele foi solto, eu falei com meu pai que eu não queria mais ser advogado civilista, que eu tinha achado o veio que eu queria, que era Lei de Segurança Nacional, Tribunal Militar. Bem, Você é de que ano? eu sou de 48, 11 de abril de 48, me formei em 73. Certo? No ano que eu me formei, era estagiário. Eu não acreditava em tortura, achava que os boletins que soltavam denunciando tortura na faculdade eram muito exagerados. Eu achava que dificilmente as Forças Armadas iam fazer o que se dizia naqueles boletins. E eu sou descendente de um herói da Batalha do Riachuelo, tá certo? Que morreu abraçado com a bandeira brasileira, João Guilherme Greenhalgh. Então eu sempre tive um respeito às Forças Armadas, tá certo? Em especial à Marinha. Eu achava um exagero muito grande das denúncias que se fazia na faculdade de Direito. Até que eu conheci os presos políticos. Neste período eu fui visitar os presos políticos e cada um foi me contando o que tinha acontecido. E eu fui ficando impressionado. Eu me lembro da primeira vez que eu fui, eu me lembro que eu vi o Fon, o Manuel Cirilo, o Reinaldo Morano, o Celso Horta, o Gilberto Luciano Belloc, que eram clientes do escritório nosso, depois eu via ser sócio, do Ayrton e do Edibaldo. E eles foram me contando. E eu fui ficando com os olhos arregalados. E depois, em 76, dezembro de 76, quando teve a queda da Lapa, quando eu vi o Aldo Arantes, o Vladimir Pomar e o Haroldo do DOPS, que estavam completamente estraçalhados, eu comecei a achar que os
boletins que saíam eram menos do que acontecia na realidade nas torturas. Então, achei que aqueles boletins não refletiam a exata profundidade das denúncias que eu comecei a ver a situação, entendeu? Não, você fez na USP, a faculdade? Fiz, faculdade de Direito. E ali você teve contato com organizações de esquerda? Tive contatos com organizações de esquerda, fui do Partido da Esquerda, Movimento 23 de Junho, tá certo? E conheci pessoas, militantes. Eu era, como sou até hoje, muito respeitoso, admirador da conduta do Carlos Marighella. Tá certo? Sempre foi uma pessoa que me chamou a atenção, desde estudante, pela sua dignidade, pela sua coragem, pela sua simplicidade. Né? E eu não o conheci pessoalmente. Acho, até hoje eu acho, que devo tê-lo visto em 2 momentos. Visto, tá certo? Uma vez eu estava jantando num restaurante e eu imaginei que fosse ele que estivesse perto dali, tá certo? E depois eu vim a saber que, de fato, ele costumava frequentar aquele restaurante. Então eu sou um admirador do Lamarca, sou um admirador do Marighella, então, desde a época do movimento estudantil, tá certo? Agora, não pertenci à organização, às organizações de luta armada. Até porque, quando eu comecei a advogar, era uma situação de muito risco, porque eu tinha uma militância política, tá certo? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma profissão de advogado. Então, eu tinha... E essa profissão de advogado era na boca do leão, era no DOI-CODE, era no DOPS, era na auditoria, era todo dia em contato com a repressão. Então eu tinha que ter muito cuidado, muita segurança naquilo que eu fazia do ponto de vista político. Então, quer dizer, ali em 73 você tinha 23 anos. 23 anos? E você já era advogado? Não, eu era quintoanista. Eu comecei a advogar para presos políticos sem ter sido formado, antes da minha formatura. E a militância política, a militância estudantil, na militância você chegou a participar diretamente de algum desses? Claro, participei do 11 de agosto, do Centro Acadêmico 11 de agosto, fui diretor do Centro Acadêmico 11 de agosto. Dos 5 anos de faculdade, os 5 anos eu pertencia à diretoria, às sucessivas diretorias de esquerda do 11 de agosto. Eu fui representante dos alunos no Conselho Universitário, na época que a ditadura queria fazer a reforma universitária. Miguel Reale Júnior, Miguel Reale velho, era o reitor, tá certo? Era muito confronto naquela época, e eu fui eleito pelos alunos como representante no Conselho Universitário da USP. Fui diretor do Centro Acadêmico. Eu tinha militância acadêmica de esquerda. E mesmo assim você achava que essas entidades, aquelas informações todas eram... No começo achava. Até ter contato com os presos políticos. Até ouvir deles, pelas circunstâncias que eles tinham passado, desde as suas prisões, as torturas. Eu fiquei muito impressionado. E eu achei que... O que se falava e que eu achava que estava exagerado era, na verdade, o inverso. Tá certo? Era menos do que a realidade impunha. Você se aproxima da igreja quando? Não, eu sempre fui ligado à igreja. Né? Minha família é católica. Né? Eu morava na Zona Norte, em São Paulo, no bairro do Tremembé. Dom Paulo Evaristo Arnes era bispo lá na região norte, em Santana. A minha irmã, Laura, estudou num colégio chamado Santa Gema, no colégio de freiras, tá certo? E o Dom Paulo, às vezes, ia visitar o colégio, se reunia com os pais. Eu conhecia o Dom Paulo antes de eu o conhecer, antes de eu militar junto com ele, tá certo? Bem, eu vou lhe dizer o que acontece. Quando eu começo a advogar para presos políticos, quando eu abandono o escritório do meu pai para começar essa vida, eu começo a tentar reunir, tá certo? Familiares de presos políticos, tá certo? Amigos, para formar um cordão de solidariedade.
Eu sou o que eu sou graças a uma figura, Madre Cristina Sodré Doria. Entendeu? Eu conheci a Madre Cristina nesta época, aqui no Sede Sapiência, na rua Caio Prado, tá certo? E eu, quando saí do escritório do meu pai, eu saí também da casa do meu pai e vim morar aqui na rua Abolição, número 600. Eu não tinha dinheiro, ser advogado de presos políticos não dá dinheiro, nunca deu dinheiro. Eu tinha muita dificuldade em pagar aluguel, etc. E a Madre Cristina me adotou. Todo mês, ela chegava com uma compra feita no supermercado, levava no meu apartamento, me ajudava a pagar o condomínio, me dava dinheiro para o ônibus para eu ir visitar os presos no presídio, na casa de detenção, na penitenciária, no presídio Hipódromo, no Romão Gomes. E nós formamos um grupo de solidariedade aos presos políticos. Este grupo se reunia todos os sábados, às 14h. E fazíamos reunião até às 17h. E as pessoas não chegavam juntas. Chegavam 1:55, 2:05, 2:10, de 5 em 5 minutos para não chamar a atenção da repressão. E esse grupo era dirigido pela Madre Cristina. E nesse grupo participavam muitas pessoas, que eu me lembre agora. A Maria Nilde Marcelani, que foi presa depois, professora, pedagoga. A Madre Cristina, a Cecília Guaraná, a Ana Maria Camargo, não é? Dos familiares de presos políticos, deixa me lembrar, Celeste Fon, não é? A irmã do Pedro Rocha, chama-se Elisa Rocha, a mãe do Becker, Dona Guiomar, tinham os estudantes da PUC, o Pedro Pontual, tá certo? O Paulo Maldos. Então, todos nós, eram 10, 12 pessoas, nós nos reuníamos. Então, o que era? Tinha uma pauta essa reunião. Primeiro, as famílias dos presos políticos falavam o que tinha acontecido naquela semana com os presos. Se tinha tido modificação, se alguém, no regimento, se alguém tinha apanhado, se alguém tinha sido retirado para ir de volta para o DOI-CODE, essas coisas que eram o dia a dia, né, dos presos. Segundo, o que estava faltando para eles, tá certo? Para fazerem artesanato. Então, nós comprávamos madeira, pirógrafo, couro para fazer bolsas, marcadores de livros, sandálias, tá certo? Então a gente fazia esse tipo de encomenda, dava para os familiares davam para os presos faziam o seu artesanato, a gente pegava e vendia. E essa venda servia para sustentar as famílias dos presos e tal. Então esse grupo, que era dirigido pela Madre Cristina, foi quem digamos assim, me colocou muito dentro da história, que depois vem a anistia, né? E a gente começa, em 1974, o MDB ganha da Arena uma eleição nacional. Nós então começamos a fazer luta pela anistia. Tinha um grupo de mulheres, Terezinha Zerbini e outras. A gente começou falando, a luta pela anistia não é só de mulheres, a luta pela anistia é de todos, é homens e mulheres. Não é só de pessoas físicas, é pessoas jurídicas. Começamos a pôr sindicato, entendeu? A Ordem dos Advogados, a Comissão de Justiça e Paz. A gente foi fazendo a formação do Comitê Brasileiro pela Anistia. E esse Comitê Brasileiro pela Anistia é onde eu me destaco mais, porque eu passo a ser o coordenador, passo o presidente, não sei, do comitê, e passamos a organizar o movimento a partir de São Paulo no Brasil inteiro. O CBA de São Paulo não foi o primeiro a ser inaugurado. O primeiro a ser inaugurado foi o do Rio de Janeiro, com a Eni Moreira. Mas o CBA de São Paulo foi o primeiro
a articular os outros estados para a luta pela anistia. Agora, só antes de entrar no Comitê pela Anistia, a Madre Cristina você conhece de que maneira? A Madre Cristina eu conheço numa palestra que ela fez, tá certo? E ela foi professora da minha irmã mais velha, tá certo? Dessa do primeiro casamento do meu pai. E eu fui a uma palestra dela e falei para ela quem eu era. Ela falou, eu conheci a sua irmã, eu conheço a sua irmã, como ela está, como ela não está, não sei das coisas. E eu começo a me aproximar dela. E ela começa a se aproximar de mim. Ela dizia, até morrer, que ela tinha 2 filhos, tá certo? Um filho era eu e outro filho era o Serra, José Serra, que era exilado político nessa época, estava no Chile, tinha sido de AP, tá certo? E eu nunca fui de AP, entendeu? Mas, e a Madre Cristina, toda semana eu falava com ela, toda semana. E uma vez por mês, ela chegava no meu apartamento, eu fui morar no apartamento do zelador aqui de um prédio na Conselheiro Ramalho, 600, né? Mais ou menos que nem aqui no escritório, você vai até o 6º andar e sobe um a pé. Aqui você vem e sobe um a pé, acho que eu tenho mania disso, tá, desde aquela época. E o apartamento do zelador foi alugado para mim, e eu não tinha móveis, eu tinha um colchão no chão, não tinha geladeira, tá certo? Por isso que a Madre Cristina levava sardinha em lata, ervilha em lata, palmito em lata. Tudo que eu tinha direito de comer de sardinha em lata na minha vida, eu comi naquela época. Depois disso, Deus me absolveu. Falou, agora você já pagou sua cota de sardinha em lata. Porque era pão e sardinha, pão e sardinha. As estantes que eu tinha eram de caixas de laranja, que eu fui no Ceasa e peguei umas caixas de laranja lá e fazia estante com tijolo. Bom, foi isso. Eu tinha uma toalha para tomar banho, uma toalha de rosto. Tá? Aí depois eu fui melhorando a minha vida, mas não tinha dinheiro. Ela dava dinheiro para mim para o cigarro, dava dinheiro para o ônibus, dava dinheiro para comida. E aí, essa aproximação com o Dom Paulo veio depois, então? Né? Isso, veio pela Maria Nilde, tá certo? A Maria Nilde Marcelani foi presa. E junto com ela foi preso um casal também, Dermi Azevedo e sua mulher Darcy Andósia Azevedo. A Maria Nilde tinha um escritório chamado Renove, lá em Santo Amaro. E ela era uma pessoa, ela foi coordenadora do colégio vocacional, dos vocacionais aqui em São Paulo. Ela era uma pessoa muito ligada à igreja. Tá? E neste grupo da Madre Cristina, a gente se aproxima também. E eu começo a participar, né, junto com ela. Mas eu nunca tinha ido no escritório dela, no Renove. Um belo dia, a Maria Nilde foi presa. E o Dermi e a Darcy, sua mulher, também foram presos no mesmo dia. E neste dia se fez uma reunião na Cúria para tratar deste assunto. E várias pessoas foram, eu fui, porque, né? E o Dom Paulo então falou para o José Carlos Dias, você defende a Maria Nilde e você defende o casal. Eu fui advogado, foi o meu primeiro caso na auditoria, como, né, advogado, desde o início, porque os processos que tinham no escritório do Edibal e do Ayrton eu peguei andando, né? E aí o Dom Paulo falou para mim, você defende? Eu falei, tá bem, eu defendo. A partir daí, eu fui me aproximando da Cúria também, tá certo? E a Cúria tinha uma comissão, que era a Comissão de Justiça e Paz, e não tinha mais nada, era a Comissão de Justiça e Paz. E nós começamos a conversar com Dom Paulo sobre a necessidade de fazer uma comissão de direitos humanos, né? Eu me lembro dessa conversa com Dom Paulo, que a gente falou, Dom Paulo, a Comissão de Justiça e Paz é uma espécie de Senado. A Cúria aqui precisa de uma Câmara. Precisa, uma Câmara.
talvez a Comissão de Direitos Humanos. E o Dom Paulo fundou a Comissão de Direitos Humanos. E aí me chamou. Aí eu fui, o Luiz Giuliani foi, tá certo? Né, o padre Roberto Grameson, nossa, um monte de gente. E a Comissão de Direitos Humanos da Cúria se enraizou em São Paulo. Tinha relação nas regiões, região sul, região norte, leste, oeste, entendeu? Nós montamos um time de umas 30 pessoas. Como é que ela atuava? Deixa eu te falar, Ivanise, nessa época tinha uma pauta quase que fixa, que era um pouco assim. Você fazia reunião, primeiro, as reuniões eram quase sempre semanais, tá certo? Ou, no momento de maior repressão, elas eram semanais, tá certo? No momento de menos repressão, quinzenais. Pode pegar, acho que tem até hoje a lista das reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Mas era sempre assim. Cada um trazia uma informação, tá certo? Abertura, comunicados breves. Então, cada um falava da sua região, do que tinha acontecido, não sei das quantas, isso, né? E aí depois a gente via estratégias para fazer. Eu me relacionei muito nesse período, eu comecei a dar palestra sobre Lei de Segurança Nacional, doutrina de segurança nacional, DOI-CODE, as torturas, eu comecei a aproximar no discurso a realidade que eu via nos presídios e trazer. Eu comecei a familiarizar os integrantes da Comissão de Direitos Humanos com o nome dos presos, entendeu? Com o nome dos seus familiares, com a situação processual, entende? E eu me lembro da primeira vez que eu fiz isso, foi lá na subsede Episcopal Sul, na Rua Viaça, número 50. Eu me lembro até hoje, que a gente naquela época, não entrava numa reunião todo mundo, entrava quem era convidado, entrava por hora, da mesma forma que se fazia no Sede Sapiência. Tá? E eu fui lá uma vez, e fiz um debate, fiz uma exposição, não foi debate, fiz uma exposição sobre a Lei de Segurança Nacional, a Justiça Militar, a Doutrina de Segurança Nacional, a situação dos presos, a situação dos familiares, as torturas, tá certo? E muitos desses padres que estavam nesta reunião, Dom Paulo chamou para a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, tá certo? Então, quando eu cheguei na Comissão Arquidiocesana, tinha muita gente que eu conhecia, né? Dom Angélico, a gente conhecia na Zona Leste, também com esse tipo de coisa. Ia lá, sexta-feira de noite, fazia uma reunião, conselho da paróquia, não sei das quantas, entendeu? Tinha pastoral operária, né? A gente muito ligado na pastoral operária. Tá certo? Então foi assim.